E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui recentemente, né, um mal que será cada vez mais normalizado no Brasil. Eu acho que está na hora de fazer outro vídeo relacionado. Eu fiz esse aqui também sobre a live antidemocrática. Entre aspas, tá? Porque como a gente sabe, não tem nada de antidemocrático nisso. Eu já estou com a mão na massa aqui, né, preparando uns conteúdos aqui pro nosso curso online. Eu pensei, por que não preparar uns slides aqui e fazer mais um vídeo falando da distopia que aguarda todos, né, aí no futuro. Tanto o pessoal que votou no Lula, pessoal que votou no Bolsonaro. Cara, se tudo caminhar de acordo com a agenda dos donos do mundo, de acordo com a poderosa vontade dos donos do mundo, então em 2030 todo mundo vai estar ferrado. Eu acho que quem adere a ideologias assim mais de esquerda, já gosta de uma censura, de uma ditadura, gosta de apanhar do governo e achar que está apanhando pelo seu próprio bem, essas pessoas vão sofrer menos. É igual, por exemplo, você comparar uma mulher que já está acostumada com o Talibã, que já aceitou aquilo, e outra mulher ocidental que cresceu com liberdade e agora tem que cada vez mais viver sob o Talibã. Quem que vai sofrer mais? As leis são as mesmas para as mulheres, né? Mas a mulher que conheceu a liberdade vai sofrer mais. Então aí no caso, eu acho que o pessoal que hoje está lutando pela liberdade, sendo chamado de antidemocrático, esses vão sofrer mais do que o pessoal que simplesmente é ovelha do Estado e aceita ditadura, censura e apoio a bandido, como se isso fosse para o nosso bem, né? Mas assim, esses também vão sofrer. Eu falo, já falei em vídeos anteriores, que o pessoal que votou no PT, eles estão aplaudindo e alimentando um monstro que vai ficar cada vez maior e que vai voltar para devorá-los. Você pode até aplaudir agora as medidas autocráticas e autoritárias aí do Xandão cabeça de piroca, mas e quando isso se voltar contra você? Daqui um ano ou dois, né, com esse sistema cada vez mais autoritário, com cada vez mais censura, cada vez mais controle, cada vez mais crédito social, cada vez menos liberdade, alguma coisa você vai criticar. Você pode ser totalmente a favor do Lulinha, paz e amor, mas de repente quando chegar aí a agenda climática, lockdown climático, essas coisas, crédito de carbono, você pode pensar, opa, não sei se eu concordo não, eu vou criticar esse sistema aí. Censurado. E cuidado para não ser preso também, ou perder o direito de viajar ou fazer algumas coisas devido à sua perda aí dos créditos sociais. Já é verdade na China. E o pessoal está protestando na China, né? Será que vai para algum lugar esses protestos aí? Eu não sei, mas é isso que aguarda a todos. E alguns, né, quem ama mais a liberdade vai sofrer mais do que o pessoal que ama a censura, tirania e que ama ser ovelha de ditador. E quando eu falo dessa agenda 2030, tem gente que vai vir comentar aqui falando que é conspiração. Então, ó, eu vou te mostrar de onde que está vindo a conspiração, tá? O site do STF, que assinou essa porcaria aí também. Claro, muitos países no mundo ocidental, principalmente, estão tendo que aceitar essa porcaria, né? Por isso que eu falo que vem dos donos do mundo, né? Porque quem tem tanto poder para impor isso sobre tantos países, né? E que países que se não aceitam. E os candidatos que o Fórum Econômico Mundial apoia, mesmo sendo os menos populares, eles sempre ganham as eleições. Por que será, né? Mas olha aqui de onde vem. Caramba, cadê? Tá aqui. Ó, o site do STF, portal.stf.jus.br. Então vai lá e vê. E se você ler essa porcaria aqui, você pode até achar que é uma coisa bonita. Se você lê isso igual um zumbi do sistema, uma ovelha de ditador, você vai ler e pensar, nossa, que coisa bonita, maravilhosa, olha isso, eles vão erradicar a fome, a pobreza, fome zero, agricultura sustentável, educação de qualidade. Putz, cara, que coisa bonita. Muito obrigado, Estado, políticos, por se preocuparem comigo. Levem a minha alma, eu sei que vocês querem o melhor pra mim. Olha só, quanta coisa bonita, né? Tem que ser um ditador antidemocrático para não aceitar essas maravilhas, né? Só que, como vocês sabem, muitos sistemas totalitários, distópicos, eles prometem o paraíso, mas entregam o inferno. Isso já aconteceu várias vezes no século XX e vai acontecer de novo. Não vai ser a primeira e talvez não vai ser a última vez. Então cuidado. Quando você ouvir essas babaquices aí de ambientalismo e de salvar o planeta e tudo mais, a saúde, cuidado.
Isso é um cavalo de Troia. É uma fala bonita para esconder uma tirania distópica que vai escravizar vocês, seus filhos, seus netos. Parece distópico, né? Quem dera fosse simplesmente um livro chamado 1984, né? Só que não. Essa bosta aqui vem do Fórum Econômico Mundial, né? Daquele cara que diz que você não vai possuir nada e vai ser feliz em 2030, né? Você não possui nada enquanto ele possui tudo, né? Você vai ser feliz enquanto que ele nunca sorri, mas diz que você vai ser feliz, cara. Então se ele falou, tá falado, cara. Se o Klaus Schwab falou, tá falado. Deve ser verdade absoluta. E se a Globo confirma, porra, então, cara, acabou. É a verdade absoluta. Mas, agora, eu vou falar umas coisas aqui que talvez o pessoal de esquerda, quer dizer, o pessoal eles não vão estar assistindo o meu vídeo, né? Mas quem está assistindo talvez vá até concordar com algumas coisas. Porque eu fui muito crítico da direita, eu fui muito crítico à direita, ao conservadorismo e ao cristianismo também, aí há 10 anos, há 20 anos. Tá? E eu tive meus motivos, eu vou explicar, talvez vocês concordem, vocês lembram, quando houve o 11 de setembro, esse babaca aqui chamado George Bush, republicano, direita, ele, claro, tinha que fazer alguma coisa, né? Não podia deixar isso passar barato, mas ele usou isso como pretexto, né? Para tirar liberdades individuais dos americanos e ainda, como é os Estados Unidos, né? Eles conseguem ainda empurrar isso para o resto do mundo. Né? Com aquele, a lei, eu não sei a tradução, né? O Patriot Act, né? Que é basicamente isso dá direito ao Estado, a agentes do Estado, para invadir sua casa, te prender sem o devido processo legal, por tempo indeterminado. Basta ter uma acusação, verdadeira ou falsa, de que você é um terrorista. Então, sabe, hoje a esquerda é que usa essas palavras, né? Não, é um antidemocrático, é um nazista, é um fascista. Nessa época, a direita que ficava com essas falsas acusações. É terrorismo. Não, nós precisamos de muito dinheiro para lutar contra o terrorismo, para defender o nosso país desses terroristas, né? Ou então, se uma pessoa fala uma coisa que você não gosta, na Guerra Fria, era só chamar de comunista. Então, nessa época aí, chama de terrorista e tá tudo certo, você calou a boca da pessoa. Hoje, a esquerda é que usa o quê? Os termos, né, que rimam com taxista. Basta dizer isso e pronto, você calou a boca da pessoa. Mas assim, vocês viram que isso aqui, 11 de setembro, foi causado por uma religião. Vocês sabem quais foram as últimas palavras dos pilotos que sequestraram o avião. Vocês sabem qual foram as últimas palavras. Não preciso dizer aqui. Aí tem aqui uma religião que causou isso diretamente, tá? Aí depois vem um cara aqui, um cristão, né, ou pelo menos se dizia cristão, um cara que ia para a igreja, dizia que lia a Bíblia e tal, mas que mandava lá invadir o Iraque e tacar bomba na cabeça de inocentes lá no Iraque. Aí eu vi essa briga de religião, cara. A religião causa um problema, aí vem outra religião e causa outro problema, sabe? Todo esse conservadorismo, esses caras usando desculpa, esse papo de tudo é terrorismo para tirar nossos direitos, né? Aí, e sempre com falas bonitas, não, porque Deus, somos uma nação perante Deus, né? Como ele diz aqui. Aí o pai dele também, né? Filho de peixe, peixinho é. Olha o que o pai dele dizia, né? Que ateus não deveriam ser considerados cidadãos e nem patriotas. Essa é uma nação diante de Deus. E cara, o meu medo na época, eu até fiz muitos vídeos, isso aqui em 2013, isso foi bem depois do 11 de setembro. Nessa época aí do 11 de setembro eu era adolescente ainda, acho que nem isso, tinha 14 anos. Enfim, mas o meu medo pelos próximos 10, 12, 15 anos é que a direita é que ia ser o vilão da história. Não, esse pessoal conservador, o pessoal cristão, não o cristianismo em si. Você ir para uma igreja, ter uma religião, seja o Islã, seja o cristianismo, tanto faz, é direito seu, deve ser respeitado. O problema são as pessoas fanáticas, teocráticas, né, que querem misturar religião com política e passar leis com base no Antigo Testamento, talvez. E esse era o meu medo, né, que Estados Unidos, Brasil poderiam caminhar rumo a uma teocracia, né, religião se misturando com governo, esse pessoal usando como pretexto, de repente vão começar a nos censurar, porque não, esse filme aí ele viola os valores cristãos, censura isso aí. Isso que esse jornalista disse aí é contra os bons costumes cristãos, manda censurar. Aí se você fala alguma coisa, mas como aí, você é contra Deus? Você usa igual os esquerdistas fazem hoje, né? Só que usando outras palavras, é claro. Então, esse era o meu medo na época, que no Brasil poderia ter uma versão brasileira do George Bush,
que ia querer misturar religião com política, que isso ia dar problema. E aí em 2013 eu vi aqui o pastor Feliciano, que foi eleito para o Congresso e tudo mais, o cara tinha umas ideias meio homofóbicas, e eu fiz um vídeo contra isso, tá? Eu aqui em 2013, aqui neste canal, falando sobre isso, quanto que eu estava desapontado. Esse aqui é eu na mesma época, eu morava na Austrália, e falando, né, do quanto que era bom estar num país como a Austrália, onde o povo não leva a religião a sério, a maioria não leva, e onde a primeira-ministra, além de ser a primeira mulher primeira-ministra, também era abertamente ateia. Né? Então eu achava que isso era uma resistência. Não, pô, a gente tem que resistir. Esses fanáticos religiosos, esses conservadores querem ficar impondo essa, sabe, tudo é terrorismo e, sabe, querem ficar enchendo o saco da gente. Eu pensava isso. Só que aí pouco a pouco eu fui vendo, né, 2011, 12, 13, 14, cara, calma aí. Tem outra religião surgindo aqui. Não, dessa vez não é o Islã invadindo a Europa, né? Não é disso que eu também, né? Também, mas eu estou falando de outra religião, né? Chame do que quiser, cultura woke, progressismo, esquerdismo. E quando eu falo de progressismo, não estou falando de progresso, né? Estou falando de regresso, né? Nesse caso. E isso aqui foi ficando cada vez mais forte e se tornando uma religião cada vez mais censuradora, mais canceladora, se misturando cada vez mais com política, tirando direitos das pessoas e sempre com falas bonitas. Não, nós queremos combater o preconceito, combater a homofobia, combater o racismo. Quem que é a favor do racismo? Porra, era a mesma desculpa que o pessoal, George Bush, cristão, e o pai dele utilizavam antes para tirar direitos. Só que agora mudou a religião. Porque assim, com o cristianismo você consegue fazer isso só até um certo ponto. Chega uma hora que... Não, cara, se você realmente for ver os princípios cristãos, não é isso que é ensinado, né? Então, e aí que eu não vou cair na falácia do falso equivalente e dizer que são duas religiões, esse cristianismo, o esquerdismo é a mesma coisa. Não. O cristianismo fez sim coisas ruins há séculos e também em tempos recentes, eu devo admitir. Mas o cristianismo também deixou toda uma fundação aqui para a civilização ocidental, deixou valores, progresso, princípios nos quais nós nos baseamos para realmente evoluir e progredir como civilização. Enquanto que o esquerdismo, que é uma religião nova, não trouxe bosta nenhuma de bom, muito pelo contrário, só merda isso trouxe. Desculpa falar palavrão aqui, mas talvez o YouTube vá até censurar, mas eu fico meio puto com tudo isso, tá? Porque realmente a religião mais destrutiva que o ser humano pôde inventar foi o esquerdismo, a cultura woke, chame do que você quiser. É disfarçado também de coisas boas. Não, nós queremos combater o preconceito, combater o racismo. Não, não é isso que eles querem. Eles querem poder e eles são o braço de uma agenda muito mais distópica que está por vir. Então essa é a pior religião que existe, a qual muitos ateus aderiram, né? Eu não tenho crença no sobrenatural, tá? Eu estou aqui falando bem do cristianismo, mas eu não sou cristão. Respeito muito, gosto do cristianismo, quero ver as igrejas cheias cada vez mais, só que infelizmente as últimas eleições que nós tivemos não foram comemoradas, as eleições, né? A eleição não foi comemorada nas igrejas, né? Foi comemorada nos presídios, porque o mal venceu mais uma vez. E aí, olha agora, Twitter, né? Esse cara aqui, o Danesh da Souza, tem um nome de origem portuguesa, mas eu acho que ele é de origem indiana. Enfim, havia muitos portugueses na Índia, mas ele mora nos Estados Unidos, né? Ele era um cara, um apologista cristão, que debatia, né, ateus. Eu já vi ele debatendo ateus que eu segui, o Sam Harris, por exemplo, que eu já até fui em palestra dele, ainda gosto, né? Acho que tem umas ideias interessantes. Mas olha que interessante, todos os cristãos que eu via debatendo ateus há 10 anos, eu concordava com os ateus. Hoje, os ateus estão me decepcionando porque eles trocaram de abandonar o cristianismo e se tornaram esquerdosos, esquerdistas, progressistas, cultura woke, enquanto que os cristãos, eles são as pessoas que estão lutando pela liberdade. Tipo esse aqui, Danesh da Souza, e tantos outros aí no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. São as pessoas que estão lutando pela liberdade, de fato, né, no Brasil e no mundo. E aí ele disse uma coisa interessante, né, que agora, vocês sabem que o Elon Musk está deixando voltar para o Twitter, né, quase todo mundo que foi banido, né, inclusive, né, o Donald Trump. E você só vê só conservadores voltando para o Twitter, porque só conservadores que foram banidos. É isso que o Danesh da Souza está falando aqui.
né, que, né, a gente não escuta falar de democratas ou esquerdistas, né, voltando para o Twitter. Por quê? Porque eles nunca foram expulsos do Twitter, né, em primeiro lugar. Né? Toda a desinformação e mentiras que eles espalharam simplesmente escapou do exame minucioso. Né? Então a censura ela foi empregada só como uma via de uma mão só contra os conservadores, né? E não contra o pessoal da esquerda. E aí o Elon Musk respondeu e disse, né, uma palavra só que diz tudo, né? Correto. De fato é isso mesmo que está acontecendo. E o Elon Musk está para realmente aí mostrar as conversas por trás dos bastidores, as decisões monocráticas não, né? Twitter é privado. Mas as decisões que foram tomadas contra conservadores. Por exemplo, em 2020 você simplesmente não podia falar no Facebook ou no Twitter, você não podia falar da polêmica do laptop do filho do Biden, a qual já é verdade, isso não era fake news, mas você simplesmente não podia falar. Então assim, é como se fosse uma luta em que um dos lutadores, assim, o juiz manda, não, prende o braço aqui atrás e também você só pode ficar com uma perna só, você vai ter que ficar dando pulinho numa perna só e só com a sua mão esquerda lutando contra o oponente que está com os braços soltos. E foi isso que aconteceu, não só nos Estados Unidos em 2020, mas no Brasil também. Né? E as Big Techs, a mídia e tudo mais, todas elas ajudaram, vocês sabem qual lado que foi que elas ajudaram. Né? E quem está por trás de tudo isso? Agenda 2030, Fórum Econômico Mundial, os donos do mundo, por que será? Né? Isso aqui é um meme que ficou bem popular nos Estados Unidos recentemente, né? Que os democratas, né, a esquerda, diria, tipo, mesmo num lugar distópico, acho que é Mad Max esse filme aí, tipo assim, eles estão na merda no lugar distópico, mas ainda assim estão dizendo, ainda é melhor do que o Trump. É bizarro isso, né? Isso aqui que eu ia falar pra vocês, tá? O vídeo tá ficando longo pra caramba, né? Mas, só um momento, deixa eu pausar aqui que eu já tô me embaralhando aqui. Lembrei, né? Antes de falar disso aqui, né? A previsão que houve no Brasil, né, antes do Bolsonaro ser eleito, é que ele que seria o fascista, o autoritário, o cara que ia dar um golpe e que ia destruir a Constituição e tudo mais. E, como sempre, mídia pintando ele como o vilão, as Big Techs ajudando, tudo isso patrocinado aí, né, por essas forças globalistas distópicas aí por trás dos bastidores. Só que a gente vê cada vez mais que não, na verdade, o cara, como ele sempre diz, respeitou a Constituição. Né? Quem realmente está desrespeitando a Constituição e sendo aplaudido é o Alexandre de Moraes. Né? Então olha que estranho aí, né? E muitos também diriam que não, porque ele é religioso. Até eu já disse isso. Pô, o cara fica aí de rabo preso com pastores. Daqui a pouco o cara vai querer passar leis, vai misturar religião com política, isso não deveria acontecer, só que não. Isso não aconteceu. Pelo contrário, é mais provável a esquerda agora querer regulamentar igrejas, né, e tirar liberdades religiosas, o que também não deveria ser feito. Né? Você não tem que impor religião e nem impor a ausência de religião, nem querer controlar a religião dos outros. Deixa as pessoas livres. Quer ser cristão, quer ser ateu, quer ser muçulmano, seja feliz, desde que você não incomode outras pessoas. É assim que deveria ser. Né? Mas é isso, o que a gente vê hoje é a esquerda cada vez mais autoritária, né? E não a direita, como eu pensei que seria o caso, né, lá na época do George Bush. Né? E né, TSE, STF, tudo mais, Senado, mídia, universidades, Big Tech, censura, a autocracia aí do dono do Xandaquistão. É isso, né? Então, como eu disse isso no começo do vídeo, né, que esse monstro em breve vai se virar contra aí o pessoal da esquerda, né? E como? Olhem para o que está acontecendo na China, com esse sistema a política de zero Covid, né? Tolerância zero ao Covid. Vocês acham que realmente é só pro Covid, né? Eu nem posso falar abertamente aqui, mas tipo, há quem diga que porque o povo quer protestar, o povo tá infeliz com o governo, querem protestar. Então, como que eu faço para as pessoas não protestarem sem parecer que eu sou autoritário? Usa uma desculpa, fala que não podem protestar por causa do Covid. Isso foi feito durante a pandemia, quer dizer, depende. Quando era Antifa e Black Lives Matter protestando, tocando terror, tacando fogo, batendo em pessoas, não tinha problema. E a mídia dizia que era pacífico. Agora, quando era um protesto a favor de algo da direita, não, aí não pode. Aí Covid, negacionistas, violentos, nazistas, e
É sempre assim. É sempre assim, né? E a mídia tá sempre aí para passar pano para esses caras. Mas o que vem em breve aí, pessoal, crédito de carbono, tá? Isso aqui foi tirado da revista Nature. Acho que um estudo de 2 cientistas. Eu chequei as fontes desse vídeo aqui, tá? Ele deixou aqui. Eu não vou colocar aqui, mas eu vou deixar o link para esse vídeo aqui se vocês quiserem ver depois. Mas basicamente, né, o que ele diz... Deixa eu tentar traduzir aqui. How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Então, é um sistema, né, para traquear ali a sua pegada de carbono. Ver o que você está comprando, o que você está comendo, quanto que você está viajando, né? E tudo isso vai ser... eles vão utilizar tecnologia para ver tudo isso, né? E olha aí, pessoal, Fórum Econômico Mundial. Eles estão dizendo isso, não sou eu o teórico da conspiração. Os caras estão dizendo isso. Esse é o plano. Então, o pessoal que votou no Lula agora, eles não necessariamente vão apoiar isso. Eles podem protestar contra isso e vão ser devorados pelo monstro que eles estão alimentando agora. Mas, cara, o que isso tem a ver com Bolsonaro? Bolsonaro é contra isso. Diga o que quiser sobre ele. Bolsonaro tem falas esdrúxulas, eu sei, infelizmente é isso. Podia ter ficado quieto mais vezes. O Trump também, mas Trump e Bolsonaro são contra essa agenda. E por isso que eles são tão demonizados. Então 90% do que você ouve aí é basicamente uma estratégia de demonização e de desumanização, né, das pessoas que estão no caminho de toda essa agenda política que vai ser imposta aí pelos donos do mundo. Então, 2030, né, o cara lá do PT vai estar lá, foi censurado, passou, né, perdeu seu crédito de carbono, sei lá, consumiu demais, comeu muita picanha, né, não vai poder comer picanha, eu já vou mostrar por quê. Comeu picanha demais, viajou demais e aí pronto, ó, você não pode mais, lockdown pra você. Ah, mas eu vou comprar aqui. Não, cara, agora é real digital, é moeda digital, então não tem como fugir. Fica na sua, ou então a gente congela a sua compra, a sua conta. Mas isso é antidemocrático. Porra, mas quando o Xandão fez isso com o pessoal lá em 2022, você aplaudiu. Por que agora você é contra? Porque está acontecendo com você? Você alimentou esse monstro, agora divirta-se. Bolsonaro era o cara que era contra tudo isso e você chamou ele de nazista, fascista, antidemocrático, porque a Globo, a fonte da verdade absoluta na sua cabeça de globominion, disse para você que essa é a verdade absoluta e você, né, ovelha de ditador, aceitou tudo isso e agora tá aí, preso num sistema distópico e agora é tarde demais para lutar. Né? O Brasil já não tem mais forças armadas, provavelmente foram aparelhadas aí igual a Venezuela. Acabou, meu amigo. Então, por isso que eu falo, você também que elegeu, né, o Lulinha Paz e Amor, que provavelmente em 2030, nem sei se vai estar entre nós, não desejo mal pra ninguém, mas o cara tá velho, as pessoas não vivem pra sempre, né? E pronto, e você vai estar vivo aí, né, num sistema distópico que você ajudou a alimentar e ajudou a tirar do caminho dos ditadores as pessoas, Trump e Bolsonaro, que estavam lutando contra isso. Pois é. E olha, algumas previsões aqui da Agenda 2030. Não só, isso aqui está no próprio site do Fórum Econômico Mundial, tá? Olha, que legal, as pessoas não possuirão nada, né, e serão felizes, né? Eu fiz um vídeo sobre isso em 2021, é só buscar lá no meu outro canal, vocês vão ver. Né, os bens serão gratuitos ou deverão ser emprestados pelo Estado. Puta, cara, muito obrigado, Estado. Porra, o que seria da gente sem vocês, né? Olha que legal, né? Se você não possui nada, quem é que possui tudo? Né, os Estados Unidos não serão mais a superpotência líder, e sim um punhado de países. Sei não, hein? Órgãos não serão mais transplantados, mas serão impressos. Pô, isso é bom. Isso é legal. Não precisa estar ligado a um sistema tirânico, mas pô, isso aí de qualquer forma é bom. Deveria focar só nisso, né? Consumo de carne será minimizado. Pessoal que voltou para comer picanha. Então, essa agenda não gosta muito de carne não, hein? Tipo, já tem até a questão aí de normalizar o consumo de insetos como comida. Né? E tem até esquerdista vegano mostrando receitinha de como fazer hambúrguer de inseto. É sério. Vocês acham que eu tô brincando, né? Quem precisa de ficção vivendo numa realidade distópica dessa, né? O deslocamento massivo de pessoas ocorrerá com bilhões de refugiados por guerras que vocês causam, né? Diretamente ou indiretamente, o que está acontecendo agora, vocês causam tais problemas. Igual a França, né? Com esse Macron, com aquela moeda que eles imprimem.
que é uma das armas que eles usam para até hoje escravizar países africanos, aí criam diversos problemas ali, não deixam esses países africanos se desenvolverem, e consequentemente os africanos querem sair e se mudar para a Europa. Eles abrem as fronteiras, estimulam tudo isso, muitas famílias africanas do Oriente Médio têm que dar muito dinheiro que eles não têm na mão de, como falar, people smuggler, cara, coiotes, né, que cobram muito dinheiro dessas famílias, e que dão lá botes para eles cruzarem o Mediterrâneo sem condições, muitos botes afundam, essas pessoas morrem, e quem é que está estimulando tudo isso? Olha que maravilha, né? E eu não posso falar, né? E quando eu falo que isso é errado, o pessoal fala que é preconceito, porra, imigração tem que abrir as portas para todo mundo mesmo, de qualquer jeito, né? Não vamos analisar o antes e depois, por que está ocorrendo uma crise de refugiado, né? Deixa pra lá, ficar pensando pra quê, pô? Se esquerdista gostasse de pensar, não ficaria chamando todo mundo de racista. Então, para limitar a emissão de dióxido de carbono, um preço global será fixado em um nível exorbitante. O crédito de carbono, pessoal, tô falando. Olha aí a distopia chegando. Né? As pessoas podem se preparar para ir para Marte e iniciar uma jornada para encontrar vida alienígena. Pô, que legal, essa parte eu gostei. É que nós temos que investir na ciência. Mas a iniciativa privada pode fazer isso, isso pode ser feito. Seria muito melhor numa utopia, né? E não numa distopia. E talvez eu decida ir para Marte também para fugir dessa galera aí, viu? Porque a Terra vai estar tomada. Os valores ocidentais serão testados ao ponto de ruptura. Não, vocês que estão tentando destruir esses valores ocidentais, os quais o cristianismo ajudou a criar, né? Que vocês querem tanto destruir, eles não serão testados, só se for testados por vocês que estão aí a todo custo tentando destruí-los, né? Porque, claro, com esses valores é muito difícil impor uma distopia dessa, né? Então você tem que realmente fazer o cristianismo e os valores ocidentais perderem a força, né? E aí nós chegamos, né, à conclusão, né? Em 2030, petistas e bolsonaristas estarão todos, né, ferrados. Você não possuirá nada e será feliz. Esse aqui é o Klaus Schwab. Pessoal, essa é a distopia, né, que nos aguarda. Né? Então, o que mais eu posso falar? Né? Não tem final feliz. Né? Então, e aí em 2030 o cara do PT vai estar lá putaço pensando, porra, mano, quer dizer que a Globo mentiu pra mim? Cara, quer dizer então que o Bolsonaro não era fascista nazista? Porra, quer dizer que picanha só em 2023, mas agora depois a gente estamos tendo que comer insetos? Pelo menos... eu sei que eu vou estar chorando em 2030, né? Mas eu vou dar risada agora enquanto é tempo. Pessoal, aqui está um vídeo, né, lá no meu canal principal, onde eu falei sobre 2030. Você não vai possuir porra nenhuma, mas vai ser feliz. Confia, vai lá. Clica aí, assiste e ria para não chorar. Nos vemos no próximo vídeo.